olhei para o pessoal, falei assim, via espanhol lá, falei assim, não, peraí, você trabalha com o Ricardo, português? Eu trabalho. Nossa, sou super amigo da Débora, do Mário. Aí, de repente, desce o Gabriel, o enteado do Mário, desceu lá. Tipo, eu falei, Mário, mandei uma foto. O Mário tava na Turquia, né? Mandei uma foto, falei, ó, o Gabriel tá aqui. Aí o Gabriel falou assim, não, a gente tá com 2 cursos ao mesmo tempo. Quem que tava dando curso em cima? O Cotofana, que a Aline é fã. Ainda subi, bati um papo com o Cotofana. Olha só. O Romualdo tava lá Foz. também, né? É, o Romualdo, eu e o Elcio. Qual o Rhino Anatomy? Hã? Era o curso dele que tava Não, acontecendo? não, não. Era Eu fui outro. para um curso de bucomaxilo, de cirurgia de ATM. E aí, em cima, lá na Espanha, no hospital lá de Madrid, é um laboratório, e estava tendo um outro curso de face, mas para dermatologista nada a ver. Nada a É que quem estava ministrando é um grande anatomista facial que, assim, as nossas mulheres são fãs. E eu também sou fã do trabalho do cara. E, não sei, um expoente. Expoente. E aí a gente conversou, eu fui lá conversar. Então, eu quase mandei uma foto pra ali. Ah, que legal. É. Boa. Pode ir? Pode. Já. tá. Pode deixar. Microfones que eles são bem direcionais. Vou ficar mais de lado aqui. Bora lá? Bora começar? Aí, bom, vocês podem falar do livro de vocês aí, cara. Não, vamos começar, a gente introduz o assunto aqui. Quer começar a falar de livro? Podemos, né? Tá. É interessante a gente trazer livro porque todo empreendedor que se preze tem que ter muita informação, né? Vocês concordam comigo, todo mundo. Então, assim, acho que faz parte da minha natureza, sempre fui um cara muito ávido por livro, fui incentivado pelo meu avô desde pequeno e eu tô sempre lendo alguma coisa. A gente brinca aqui, então foi a ideia do Diego. Falou assim, vamos começar a comentar aí um pouquinho de livro. Então, Diegão, começa você. O que você está lendo aí? A ideia, você é o mais nerd de todos, a ideia era você sempre trazer o livro que você sempre está lendo. Só que aí eu comecei a ler um livro essa semana, que se chama Descubra Seus Pontos Fortes. E já começou a chamar muito a minha atenção, porque muitas vezes um empreendedor, ele procura em resolver os pontos fracos. Na verdade, a gente tem que esquecer esses pontos fracos e cada vez se destacar mais e desenvolver mais os pontos fortes. Valorizar, né? Valorizar e correr atrás para poder realmente destacar cada vez mais esses pontos fortes, né? E uma das coisas que eu anotei aqui para poder falar para vocês desse livro que me chamou bastante atenção é que quem foca nos seus pontos fortes, inclusive se um gestor de alguma empresa ele foca nos pontos fortes das pessoas que fazem parte daquela empresa, essas pessoas têm 6 vezes mais comprometimento com o trabalho, sabe? Essas pessoas têm elas 3 vezes mais desfrutam da qualidade de vida. Então, olha como é importante você até ajudar essas pessoas, né, como um líder, a descobrir e ressaltar esses pontos fortes, né? Acho que serve pra gente também, né? Muitas vezes a gente tem uma falha, eu vou te falar uma falha que eu tenho da questão de, putz, eu não sou um grande comunicador, isso aqui é um grande desafio para mim, então às vezes eu tenho que deixar isso aqui um pouquinho de lado, pô. Vou desenvolver mais ainda alguma outra habilidade que eu tenho. Foca nas habilidades, Igor. Foca nas habilidades, Chega não é? um momento da maturidade que você tem que focar nas suas coisas positivas. Se você ficar gastando energia com coisas negativas, é desperdício de energia. Mas isso é contraintuitivo. Eu vou falar que é importante ler esse tipo de literatura e discutir, porque isso é contraintuitivo. Desde a escola a gente é formatado a ficar perdendo muito tempo naquilo que a gente não é tão bom. Sim. E vários trabalhos com atletas, enfim, eles mostram isso. Que se você focar no que você é muito bom e deixar de lado, você vai suplantar as deficiências. Eu acho que isso pode gerar uma ansiedade, né? Porque você começa a se comparar com uma outra pessoa que tem uma habilidade que você não tem. Então, eu acho que o líder em si, ele tem que ser um grande descobridor de talentos de cada pessoa que está ali. Então, me chamou muita atenção, por isso que eu trouxe esse livro para vocês. Isso exige um aqui. equilíbrio mental e emocional, né, Alfredo? E é o livro que você está vendo? Na verdade, esse livro aqui é bem interessante, chama-se Disciplina Mental, é de um autor chamado Eric Potter. Ele é um canadense, psicólogo, eu gosto muito de psicologia comportamental, e ele trabalhou a vida toda com os Navy SEALs e depois ele fez um shift para os profissionais de elite, atletas, artistas, etc. Estou bem no começo, né? Então, mas ele mostra essas estruturas que fazem esses caras serem esses caras. Você diz a rotina? Seguir essa rotina? E isso é treinável, isso que é interessante, isso é treinável. Então ele mostra muitas coisas de como construir isso em bloquinhos aos poucos. E várias coisas já me chamaram a atenção, eu tenho um jeito, né, nerd de ler, eu sempre grifo a parte principal, eu costumo ter um bloco de anotação sempre do lado, eu vou fazendo resumo para repassar isso depois também, faço alguns flashcards para trazer isso, porque é importante, acho que, né, para fazer a minha biblioteca mental.
Mas algo que me chamou muito a atenção foi como lidar com aquilo que é difícil. A gente fica muito focado, às vezes, em ter uma grande fórmula mágica. Ele falou, e faz muito sentido, que a melhor maneira de você prever uma situação difícil é fazer um histórico de como você lidou com essa situação no passado e refletir, porque o seu comportamento tende a ser igual e você vai mudando aos poucos aquele comportamento futuro. Então, digamos, eu sou uma pessoa ansiosa. Num momento de crise, às vezes, a ansiedade toma conta. Eu já sei que eu tenho isso. Então, quando eu enfrentar a solução um problema lá na frente, perdão, esse meu comportamento vai aparecer. Então, eu não posso esperar nada diferente. Sim. Eu vou modular esse comportamento aos poucos e tentar fazer mudanças aos poucos. Para mim fez muito sentido. E é esse. Pode falar. Pode falar. Não, é porque eu tô pensando aqui, deve ser muito difícil fazer isso tudo sozinho, Ah, não é? Cara, eu imagino que descobrir 5 pontos fortes que eu possa ter, eu vou precisar de um mentor, eu vou precisar de alguém para poder realmente me Mas ajudar a desenvolver. É o estudo, é o exercício. Exercício, É um É um exercício estudo diário, dirigido. é A cotidiano. gente chama isso de estudo dirigido, o autoaperfeiçoamento. Então você tem que ter esse diletantismo e passar a fazer esse tipo de coisa. Por isso que eu gosto de anotar, rever e passar. Eu passo por essas anotações várias vezes para me autoaperfeiçoar, né? Assim, hoje o mundo tem uma maneira muito vasta da gente conseguir conhecimento. Mentores, estudo autodirigido, conversas como a gente tem aqui, enfim, e compartilhamento. Às vezes esse livro eu não li, já vou anotar aqui no meu. Mas o que eu ia falar é que esses dois livros contemplam, né, habilidades e alguns conceitos da nossa convidada de hoje, né? Que é uma pessoa super empreendedora que começou também como muitas pessoas que estão assistindo, lá embaixo foi subindo porque tinha uma determinação, foi fazendo essa escalada focado, determinado realmente, porque tinha um propósito e tinha um objetivo de vida, né? Essa pessoa é palestrante, ela é mentora, ela é CEO, né, de uma empresa que dá cursos aí para instrumentadoras cirúrgicas, é a Monique Nicole. Boa, gente. Os entendedores entenderão. Os entendedores entenderão. Como confundem esse nome? Monique Nicole, Monicole, né, Monicole. gente? Ai, que Monique, é legal. um prazer ter você aqui hoje, tá? Pra gente poder falar um pouquinho da sua história de vida e como, na verdade, você mudou seu mindset, como você fez para aplicar conceitos, né, que eles dois acabaram comentando, que com certeza você tem, e a gente conversou um pouquinho atrás, que é muito interessante, que muitos dos nossos convidados têm muitas coisas parecidas, né? Então, a pessoa de sucesso, ela tem muita coisa parecida com as pessoas que também tiveram sucesso, independente da área, independente do business que ela aplica, né? Que ela tem. E você tem uma história fantástica também de vida, né? Uma super instrumentadora. E queria que você se apresentasse. Ah, então vamos lá, Eu te primeiramente. falei, mas se apresente. Vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer a vocês pelo convite. Estar aqui é mais uma conquista, né? Eu já passei por muitas coisas e vamos conversar com delas, né? Mas obrigada mesmo. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu acho que eu vou contando aos poucos, mas como o doutor me apresentou, atualmente mentora, palestrante, tenho a minha empresa que dá treinamentos para instrumentadores, já fui consultora de médicos, criando processos, fluxos em clínicas, já dei também bastante treinamento para secretárias, né? Porque eu tô nessa área tem 13 anos, ano que vem já faz 14 anos. Comecei como jovem aprendiz. E aí, uma coisa que a gente estava conversando, inclusive, recentemente, né? Eu não espero muito para colocar as coisas em prática. Então, eu tiro daquilo que é bom. Inclusive, vocês estavam falando de livros e eu tô lendo 3 livros. Eu sou... E eu faço igual o doutor Alfredo. Eu listo, eu volto e aquilo que é bom, eu aplico o quanto antes, sabe? Para poder realmente testar, sem medo de errar. Errou? Melhor se errar o quanto antes para você acertar o quanto antes também, né? Então, eu tô nessa jornada. O sucesso é treinável. Eu estou sentada em uma mesa que eu considero, né, vocês referência para mim e que eu gosto de estar no desconforto, porque é aqui que eu cresço. Quando você tá numa mesa, né, que você é o melhor, que você sabe,
Você só pode acrescentar na vida de outra pessoa o conhecimento. Mas aqui não, aqui a gente vai ter uma troca boa, vocês vão fazer pensar, né? E é nas nossas conversas, inclusive de corredor, Nossa, que as sim. coisas mudam, as é chaves muito viram. legal porque, né, semana passada a gente teve isso, Sim. conversa no hospital, no centro cirúrgico pós-cirurgia. Até insight de novos produtos, né? Isso é muito legal porque depois das cirurgias, né, todo mundo fala, é oba-oba. Não, a gente se fala de negócio, a gente se automodela, A gente torce um pro outro, torce um né? pro outro. Torcemos E eu achei muito legal, Monique, que, né, na semana passada a gente conversou uma coisa, né, te dei uma sugestão, você enxergou aquilo e eu já vi a mudança, né, na sua semana, na semana. né? É. E assim, como o Rio diz, né, se você quer, vai em frente agora, né, o que você está aplicando. É claro que a gente tem que falar aqui também sobre propósito, né? Se tá alinhado, se estamos aqui, porque isso que o doutor falou foi interessante, de que as pessoas elas começam a se conectar, né? Então, quando a gente se conecta e a minha forma de amar são palavras de afirmações. Então, vocês são muito relevantes para mim. Quando vocês falam, eu vou ouvir, eu vou estudar, eu vou pegar aquilo, realmente. E aí eu preciso pensar estrategicamente em como é que eu vou posicionar, de que forma, para poder fazer aquilo, né? Agora eu sou uma pessoa pública, então as pessoas, como é que as pessoas vão me ver através daquilo que eu estou aplicando, né? Então, me intitulo uma empreendedora, eu empreendo desde os 7 anos de idade, ajudando minha mãe a vender cosméticos. E aí começa a minha comunicação, e aí eu começo a entender o poder. E aí quando você vai alavancando a sua jornada, né? E hoje eu sou a soma de escolhas que eu fiz lá atrás, de erros de um passado que eu poderia ter olhado negativamente, porque somos negativos, que o doutor estava falando do positivo, né? Somos mais negativos e poderia dar muito ruim. Tem uma questão biológica a gente ser negativo, isso é autopreservação. Então o ser humano foca no negativo. Tem até uma curiosidade, você tem até uma conta para perda. Tem um estudo científico Olha que só. fez isso. Se você ganha R$ 100, você não se importa tanto quanto perder R$ 100. Você sabe quanto é esse cálculo do trade-off disso? Não. 2,7 vezes. Então, assim, Olha só. para você anular essa perda de R$ 100, você teria que ganhar R$ 270. Então, a gente é muito focado no negativo. Você falou tudo. E a gente tem que apagar isso. Positivo e negativo, tanto faz. E eu vou te fazer uma pergunta baseada nesse livro aqui. Vamos lá. Me fale alguns pontos fortes que você acha que você tem. Eu sei que você é uma ótima comunicadora, eu acho que é um dos maiores pontos fortes que você tem, mas você, se estiver olhando no espelho para poder falar de pontos fortes, quais são os seus pontos fortes hoje? Vamos lá. Além da comunicação. Eu preservo muito a minha forma de me relacionar com as pessoas, né? O relacionamento, através do relacionamento, que vem, claro, com o desenvolvimento da comunicação, mas através do relacionamento eu obtive muito resultado. Isso em clínicas que tinham médicos que fazia 6 cirurgias, através do relacionamento, conversando com o paciente, a gente chegou em menos de 6 meses em 60 pacientes, né? E com o meu ex-chefe, o último CLT, né, que eu estive antes de realmente assumir essa carreira empreendedora, de 9, 12 cirurgias que a gente tinha por mês, eu entreguei 36. Faturamento de 400 mil, aí subiu para 1 milhão e pouco. Então, tipo assim, através do quê? Relacionamento. E ele me falava muito isso. Ele falava, a instrumentação, se eu colocar qualquer pessoa aqui, Monique, entenda isso. Qualquer pessoa vai instrumentar, tá? Eu vou pedir e vai instrumentar. Mas o que você faz aqui no consultório, a forma que você dá, então a empatia. Eu digo que não é só a empatia de entender o que o outro está, né, sentindo, mas a compaixão. A compaixão é, além do que ele está sentindo, o que ele vai viver. E aí eu vou estar junto com ele para viver aquilo. Então, tinha dia que o paciente saía da sala do doutor e ficava mais 1h30 comigo. E se ela não entendeu como é que fazia o nariz, eu ia explicar exatamente para ela como é que faz o nariz. Se ela não se convenceu ali, ela não ia sair da minha sala sem fechar uma cirurgia. Até porque eu ganhava a instrumentação. E olha, vale lembrar que o seu antigo chefe foi uma coincidência, um grande amigo meu. Aliás, o Mário Ferraz,
né? A gente vai falar, meu amigo, e ele é um dos próximos convidados aqui. Ele tá na nossa lista também, ele já sabe disso. Que legal. Mas Muito eu bom. sei por ele, a gente é amigo há muito tempo, ele falou, durante muito tempo, a minha instrumentadora ganhou mais do que eu. Porque foi um investimento. Então, o Mário sempre teve essa questão de empreendedorismo, da importância da gente estar bem cercado. Perfeito. A gente foi rememorando agora, e aí eu me lembrei disso. Então, foi um ótimo investimento, e ele não está onde está se não tivesse esse pensamento fora da casinha, né? E pegando o gatilho do relacionamento, né, que eu já falei várias vezes, que relacionamento representa 85% do sucesso. Olha! E 15% é habilidade. Então você vê um ponto forte teu que é relacionamento. Networking, relacionamento. Network, né? relacionamento. Isso, na verdade, é a maior porcentagem que representa o sucesso. Que legal. É Eu não isso. sabia dessa porcentagem. E ponto fortíssimo. De eu sentar aqui com vocês, né? Minha pessoa sentar aqui com vocês e a gente conversar sobre qualquer assunto. Talvez eu não saiba, né? Sobre todos os assuntos, as formas difíceis de falar, mas eu vou ouvir. E eu sou uma boa ouvinte também. Ouvir. Eu acho que o ouvir, aí você vai entendendo. Eu lembro que Dr. Mário, inclusive, ele gostava de filmes específicos e eu não o conhecia. O que eu fui fazer? Eu fui assistir os filmes que ele gostava pra gente ter o que falar. Entendeu? O Dr. João, que eu trabalho recentemente, ele joga golfe. O que eu sei de golfe? Eu não sei nada, mas eu vou estudar pra gente bater um papo sobre golfe. Entendeu? Então, essa habilidade, né? Depois eu fui estudar um pouco mais PNL, fui estudar um pouco mais rapport. E aí, cada vez mais, eu entendia que eu fazia aquilo sem saber. Era instintivamente. Exatamente. E Nossa. aquilo só aflorou. Eu posso dizer um ponto forte que me chamou muito a atenção em você, inclusive foi uma das coisas que eu falei numa live que nós fizemos juntos também, uma live que você me convidou. O que mais me chamou a atenção, a primeira vez que eu te vi, você estava com uma instrumentadora que você estava treinando essa instrumentadora. E o cuidado que você estava tendo com essa instrumentadora, o tom de voz que você estava. E eu tô ali no meu cantinho, montando a minha sala. Tá absurdo. O cuidado que você estava tendo, falou assim, ó, faça isso, faça aquilo, com toda a gentileza, de uma forma que ela não ficasse exposta, isso me chamou muita atenção. Então, eu acho que um ponto forte seu também é o cuidado com o próximo, que eu percebi a primeira vez, quando a gente participou da primeira cirurgia juntos. Que sabe? legal, doutor. Assim, eu amo pessoas. Por uma fase da minha vida, eu quis me afastar um pouco de pessoas. Eu vi que não dá. Não dá. O relacionamento. E por que eu me afastei? Porque eu não tava bem emocionalmente. Então, quando a gente não tá bem, realmente a gente quer ficar mais no nosso casulo, na nossa caverna. Mas no mundo no mundo, né, gente? Na vida, não dá pra gente ficar sem se Principalmente porque relacionar. Você é extrovertida, né? O extrovertido se energiza com pessoas. Então, Exato. E quando tem o oposto, né, doutor? Tipo, você é extrovertida, você é positiva, você faz acontecer, e aí tem uma pessoa muito negativa, é muito temporário isso. Vai ser temporário. E aí, quando você começa a se relacionar com pessoas que têm um mindset parecido com o seu, você fala, eu quero mais disso. Ai, meu Deus. Você fala, eu quero E não tem como mais. correr. E não tem como correr. Não tem. Eu não acho que ela tá falando da gente, não, hein? Eu também acho que não. E é engraçado, né? Porque nessa minha trajetória, eu tive várias fases. E foram fases que eu tive que mudar ambientes, eu tive que deixar pessoas, né? E quantas pessoas elas estão ali acomodadas, né? O que mais, assim, me incomoda hoje são essas pessoas acomodadas, mas eu também não posso exigir nada delas, sendo que elas ainda não se conscientizaram que precisa da mudança, né? Então, um dos meus trabalhos como mentora, como palestrante, é a conscientização. Tem uma frase que você falou de mudança, que eu fiz uma apresentação para Nicole, né? Que fala assim, que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. esse é Darwin, né? Né? Charles Darwin, né? Entendeu? Então, tipo assim, as mudanças, elas ocorrem na vida da gente para realmente a gente poder escalar. Você não vai estar lá no topo se você continuar fazendo a mesma coisa que você sempre fez. Você só vai escalar se você se adaptar às mudanças. Isso voltando aí para as habilidades, né? O coração ensinável, ele te deixa confortável, né? Então, quando aparece uma coisa nova, a intenção, como a gente já é mais negativo, né? Segundo a porcentagem lá, eu já vou
Ah, não, vai mudando. Mas por quê? Sempre deu certo assim. Por que que eu tô mudando? É a mentalidade do Do passado. médico do passado, né? Sim. E a gente tava falando, inclusive, de cultura, né? Sim. Vocês vieram de uma cultura que lá na faculdade não tem vendas, é a parte de relacionamento, você vai aprendendo o quê? No dia a dia ali com o paciente. E o que É adaptação. e a adaptação. E o que o doutor tava falando, inclusive, de ser diferenciado lá no plantão. Por que Desde que... sempre. Porque, entendeu? Quem tem essa mentalidade é desde sempre. Sim. Eu tava falando com o Dr. Diego antes da gente começar que eu fui mandado embora de um lugar porque eu estava me destacando. Ah, isso aconteceu comigo também. Ai, que bom. Todo mundo já passou por isso. Aconteceu comigo também. Eu falei, o quê? Eu tô trabalhando 12 horas por dia, ganhando R$ 700. Passei por todos os setores do hospital, eu sei como lidar com isso aqui. Eu bati o recorde de ligações, né? Tipo, eram 36 médicos para agendar consulta. E a média era de 100 ligações por período, manhã ou tarde. Eu bati 300 ligações em 6 horas, né? Então as pessoas, a Monique age, a Monique resolve, a Monique faz. E a gente vai, né, acatando. Monique, mas você não é boa aqui no RH, não? Não quer fazer uma coisinha aqui? É fácil. Aí eu aprendi sobre recursos humanos. Aí fui pro faturamento do hospital. Aí eu fui pro centro cirúrgico. E ali o contato, né? Então, a gente tava falando do início. Como tudo começou. As habilidades, às vezes a gente já tem dentro da gente, né? Na verdade. Só que a gente precisa de contato, de experiência pra aflorar elas. E eu tô nessa descoberta ainda. Mas você Né? aprendeu a vender com a sua mãe lá atrás. E Aprendi você com traz ela isso atrás. hoje, na verdade, você foi atrás de melhorar cada vez mais essa qualidade, essa habilidade que você tem, mas começou lá atrás. Sim. Sempre muito comunicativa, ela estava falando para mim nos bastidores que foi representante de turma. Então, olha como tudo começa a ligar os Sim. pontinhos e vai fazendo sentido se você realmente... Tenho certeza que alguém lá atrás também te Digão, deu muitas você vê, dicas, né? história da infância, né? É. Começou a vender aos 7. Ele já teve entrevistado que vendia pedra. Eu vendia juju, chup-chup quando era Olha só. pequeno. Então, quer dizer, Eu vendia miçanga, colar de miçanga. tá vendo Olha como... que legal. Eu vendi pipa na feira. Tá vendo? Como, na verdade, essas coisas que a gente realmente desenvolve lá em uma fase da nossa vida, ela acaba se refletindo em como a gente vai ser no futuro. Que eu Perfeito. podia ficar lá quieto, jogar bola, não fazer nada, mas eu queria fazer o quê? Eu queria vender né? Todo mundo tinha um porquê de vender. Né? Você tinha uma necessidade, eu tinha um desejo, enfim. E aquilo fez com que a gente chegasse aqui hoje. A dificuldade, né, que eu falo que é o deserto. Eu passo desertos hoje dando glória a Deus, falando, ainda bem para esse deserto. E o que eu tô aprendendo no deserto? Deserto, né, biblicamente falando, e colocar Deus em primeiro lugar em tudo que eu faço, o deserto é para você passar, porque você tem a terra prometida. Então, o que eu tô aprendendo no deserto? Foram 40 anos para entender, coisa que a gente poderia ter feito uma viagenzinha ali de 3 dias. E demorou 40 anos, porque... E mesmo assim, quando chegou o dia deles entrarem ali na Terra Prometida, o que aconteceu? Eles não acreditaram. Ah, não, eu acho que não. Acho que a gente não chegou, não. É mentira. Tava falando com o doutor. Às vezes, o que é bom demais, a gente desconfia. Será que eu mereço? Será que eu mereço? Nosso senso de merecimento. Mas será? Quando eu comecei a ganhar bem, eu tinha 21 anos. E aí a média de valor cirúrgico era R$550, de 550 a R$800. Coloca vezes 9, já era um valor legal. E quando eu cheguei em 36, que eu tinha 23 anos. Então, sim, era Ganhava muito mais que bom. muito médico. Muito me ia falar isso agora. Muito Sim. mais que muito médico. As fellows que estavam comigo não ganhavam o que eu ganhava. Entendeu? Mas, gente, uma coisa é legal a gente falar. Até para as instrumentadoras. E é por isso eu já tive muita dificuldade emocional, financeira. E hoje eu só dou treinamento. Né? O meu treinamento ele é tão completo nesse sentido porque eu passei por isso. Então, quando a gente fala de desertos, que bom que a gente passou por desertos. E é interessante que você falou, isso também é uma marca das pessoas bem-sucedidas e empreendedoras. A gente não tá preocupado com o dinheiro. Óbvio, todo mundo vive, mas é pelo game, né? Pelo negócio. O dinheiro é consequência daquilo. Então, eu sempre tive isso na minha vida, os dois também. Vários profissionais de sucesso têm essa marca. Aliás, se você colocar o dinheiro na frente, vai dar, principalmente no mercado de saúde. Porque a gente tem uma missão.
É uma vai missão. dar errado, né? Vai dar. E quando a gente fala de relacionamento, e eu tava ali vendendo cirurgia, eu me importava com o resultado que aquela pessoa obteria. Porque fazer o nariz é o sonho de muitas Mas não pessoas. era vender por vender. Não Você queria era. transformar a vida Eu dela. queria transformar a vida dela. Eu lembro de pacientes que chegavam pra mim e falavam assim, Monique, eu tive um sonho com você, tá? O sonho foi com você. Você tava aqui, você é a minha nostalgia, e eu já passei por poucas e boas ali de enxugar lágrima, de chorar junto, de fazer oração. Eu faço o que tiver que fazer, porque é um propósito, né? Então, tem muitas pessoas que estão aí em busca do propósito, né? E falta autoconhecimento, falta ler livros, ser interessante. Eu acho que é um ponto forte aí. Depois que eu descobri que relacionamento também era um ponto forte, o ser interessante. Por Exato. que que eu tô Isso. aqui? Por que que eu tô aqui? Porque a Monique tem uma história. Porque a Monique pensa parecido com a gente. Então, as pessoas hoje em dia mandam um currículo e elas não falam As delas. pessoas gostam de pessoas interessantes, né? Quando você tá numa reunião que você conhece, a pessoa que se destaca é a pessoa interessante, tem história pra contar, sabe conversar, enfim. E eu acho que essa frase eu ouvi na semana passada, de um grande empreendedor que a gente estava junto. Antes de querer relacionar com uma pessoa, antes de ter interesse por alguma coisa, seja interessante. É isso que vai chamar atenção, sim. primeiro, em qualquer tipo de relacionamento, né? E a gente chama atenção de várias formas, né? Principalmente nós aqui da área da saúde, quem trabalha com estética, nós somos extremamente visuais. Então, essa hora é do pé à cabeça mesmo. Quando eu falo para as instrumentadoras, eu tenho uma aula só de portfólio e marketing no meu curso. Eu falo para elas, dá um currículo para mim, desses antigos, que tá lá na pré-história, para ver se eu vou ler. Eu não passo pelo seu currículo. Desculpa. Não é currículo mais, é portfólio. O que que você tem para me oferecer? Por que que eu devo te contratar? Quem que é você? O médico, né? Vocês olhem ali e falam, gostei dela. Cadê o Instagram, rede social? Aí você vai na rede social e muitas vezes não são vocês que tomam decisão, não, é a esposa. Aí tem que olhar, gostei. Achei interessante. Não, pode chamar. Essa eu gostei. Então, o ser interessante, né? Tem que ser, a gente precisa despertar mais isso nas pessoas, mas é através do conhecimento, é através da história. E muitas pessoas não sabem nem falar delas, né? Então, eu volto sempre pro autoconhecimento. E foi muito bom. E o estar aqui é por conta do meu autoconhecimento, porque senão não conseguiria falar sobre. É a minha pessoa. Eu gostaria de saber, você que conhece mais médicos do que nós mesmos, Ai, Vamos né? ser Quais são os maiores erros que você, na sua jornada empreendedora, cuidando de clínicas, treinando secretárias, treinando médicos, quais são os maiores erros que você pode apontar dentro de um consultório médico? E depois eu quero saber dentro do centro cirúrgico. Mas meu dentro Deus. do consultório, qual o maior erro que você vê? E talvez até o que seja mais comum. Vamos lá, eu não posso me prejudicar aqui. afiado. Vamos lá. Na verdade, você vai se vender para resolver. Vamos lá, gente. Toda vez que eu entro numa clínica, né? E quando eu cheguei em São Paulo, eu abri a MAP. Eu falei, no que eu sou boa? E eu já tava há 10 anos nisso. No que eu sou boa? Relacionamento, eu resolvo problemas. Eu criei todos os processos das últimas clínicas que eu estava. E aí eu falei, tá, eu vou fazer isso. Eu vou criar processo, eu vou criar o treinamento para secretária, porque se eu obtive resultado de 1 milhão, por que que elas não podem trazer isso também, né? E conscientizar. Só que eu foquei ali na funcionária. E quando você chega numa clínica, por que que eu foquei na funcionária? Porque eu fui linha de frente, eu passei por todas as fases. E que médico que senta na recepção e escuta o paciente reclamar, sente o cheiro que o paciente sente, bebe do mesmo café, Eu sento com as minhas funcionárias do lado, né? Mas você tem razão. entendeu? Ele fala assim, eu tenho consultório, eu tenho consultório, essa secretária aqui que tá comigo, né, desde sempre, senta aí, marca paciente, e depois vai passar o orçamento pra ela e acabou. Então é aquela coisa ainda, né, ultrapassada. Isso há 3 anos atrás. Hoje tá muito diferente, a gente tem vários treinamentos pra isso. Então, quando eu cheguei, eu era nova nisso aí. E aí, eu via o lado do paciente. Então, eu sempre sentei com o paciente e se tivesse que tomar café de horas, né? Só que era difícil pro médico entender isso. E aí, eu fui
eu foquei em entender a cultura do médico. Então, qual que é a cultura do médico? A formação de vocês? Vocês passam por administração? Não. Passam por vendas? Não. Experiência do paciente? Nenhuma. Que lugares que vocês frequentam? Vocês frequentam lugares bons, né? Restaurante, viagens internacionais. Tua secretária tem contato com essas coisas? O mesmo restaurante que você vai? A mesma viagem que você faz? Sei lá, o mesmo lençol que você dorme? Não. Uma coisa que eu aprendi muito com o Mário foi isso. Ele me dava um cartão. Todo, né? Desde quando eu cheguei assim. Ele falou assim, ó, preciso de uma poltrona aqui pro consultório. Vai lá naquela loja, senta nessa poltrona, entenda sobre o tecido. E aí eu falei, opa, peraí. Comecei a entender. Então ele me deu muita base de cultura. Muita base de cultura. Então, ele me fazer sentir a experiência, eu conseguia passar a experiência pro paciente. O que eu tinha que fazer com as secretárias? Passar a experiência pra ela. Eu falei assim, ó, você vai ter uma manicure aqui toda semana, fazendo a tua unha. Doutor, Consultora de maquiagem. maquiagem, cabelo, uniforme, alinhadíssimo, passado. Se não vai passar, vai ter alguém passando. Então, eu comecei a pegar todos aqueles pontos de tudo que eu passei, de tudo que a gente implementou. Porque, onde, gente? Eu vim de uma família muito humilde. Então, quando é que eu ia comprar uma poltrona de 20 mil reais? Sabe assim, que eu imaginava na minha cabeça? Não, eu escolhia o cheiro. As coisas que a gente implementava era tudo do bom e do melhor. Então, eu precisava fazer elas sentirem aquilo. E aí, foi onde eu fui na cultura dele, peguei, né, de vocês, peguei a base e falei assim, doutor, fala pra mim o que é que o senhor gosta, o que é inegociável, o que pode ter, o que não pode faltar. E aí é onde a gente escreve a história da clínica toda, o porquê que ele chegou até lá. Por que adianta? O doutor me contratar e eu não sei metade do que o senhor passou, né? Eu só vou ver o quê? O bônus. Sim. Porque o doutor ganha X por cirurgia. E eu ganho Y. E é isso, eu tenho que ganhar mais. Peraí. E tudo que vocês passaram. E os princípios e valores do que vocês acreditam, né? E aí você chega ali na clínica, senta aí. Marca a minha consulta e ponto. Não tem um onboarding, não tem nada, né? Nada. E eu faço, né? Faço o mapa da clínica. A Medical Map chama Medical Map por ser mapa médico. Então, peraí, você tá aqui. Eu vou te levar aqui. Né? Como, né, o sucesso que a gente tá falando, ele é treinável. Só que leva tempo. Né? Então, às vezes, os médicos são muito ansiosos, eles querem que dê certo logo, porque a comparação de um médico com o outro, né? Exatamente. Porque o fulano tá fazendo, eu fui no curso de não sei quem lá, falei, tá, você foi no curso, você levou a secretária, ela obteve o mesmo conhecimento que o senhor? Não, então vamos lá, vamos investir nela. Por quê? Elas são a linha de frente de vocês. Às vezes Chegou ela não na tá consulta, nem nem motivada. É o que eu fiz 2 treinamentos Disney, tava falando com o doutor, né? E eu não foco em coisas grandiosas. Tipo assim, nossa, porque a gente vai mudar. Não, peraí. A gente tá fazendo o básico bem feito? O BBF, né? O básico bem feito. Exatamente. A gente tá fazendo o básico bem feito? Gente, eu preciso de um script. Um script, eu pego um Word, eu pego as principais necessidades, o que eu sano do meu paciente. Eu não vou mandar textão, porque hoje em dia ninguém lê nada. E é relacionamento. Inclui relacionamento, inclui resposta e soluções e traz, acolhe, goste de pessoas. Como é que eu vou contratar uma recepcionista que ela não gosta de pessoas? E aí, coloquei recrutamento no meu time, né? Tem que ter, passa por vários processos dentro para uma contratação, porque a tua vaga, ela tem que ser conquistada. A pessoa que tá ali, ela tem que querer estar ali, né? Para ela, na Disney a gente fala que cada pessoa, ela tem que fazer parte, né? Ela tem que se sentir que ali é onde ela vai sonhar com a empresa, mas ela vai sonhar para realizar os próprios sonhos dela, né? Na Disney, o treinamento deles para entrar sem trabalhar, eles pagam pro funcionário ser treinado de 6 a 8 meses, tá? Para depois ele pisar os pés lá dentro. E nada é feito, né? Para quem curiosidades, nada é feito lá em cima, na linha de frente. Tem túneis dentro da Disney. Por baixo, né? É tudo por baixo. Nossa. Você imagina o Mickey tirando a
a fantasia dele e alguém vendo e descobrindo que não é o É aquela Mickey. tinta verde que fica invisível, né, lá na Disney, que eles pintam as portas, né? Aham. Que não é o preto, é uma coisa verde que some na paisagem lá. É muito legal. E você sabe que um dos princípios, quando eles estão saindo dos túneis e voltando para a linha de frente, porque eles chamam de palco, antes do funcionário entrar, antes dele colocar a fantasia, tem um espelho. Para ele saber que a partir daquele momento, ele é o personagem. Todos os Mickeys têm a mesma assinatura. Porque você já imaginou? Né? Cada um no seu Nossa, papel. é. A decepção de eu pegar e falei, mamãe, mas como assim? Que tem o outro Mickey. O que aconteceu aqui? Né? E a Mickey a Disney é mágica porque ela cria soluções o tempo todo. Desde a limpeza. Gente, se vocês pegarem os documentários, tudo que eu dou no meu treinamento para elas da Disney, eu falo assim, ó, gente, a solução é desde a limpeza até o mais alto cargo, né? Tem vários livros maravilhosos da Disney e foi muito bom. Então, a experiência. Cultura, eu ter participado da linha de frente para poder passar isso para as secretárias de um modo que o médico entendesse o porquê e quando ele visse o resultado disso, ele ia só colher os frutos, né? Então, plantar. Só que plantar na cabeça de vocês que tem que investir uma grana ali para o uniforme, investir uma grana para subir, para crescer, isso demora um pouquinho. Então, uma mentalidade. É uma mentalidade, algo que eu sempre comento, um dos meus mantras, eu falo, não existe nenhum negócio, esquece medicina, que você não invista antes de colher frutos. Você vai abrir uma loja, você tem que montar, seja uma franquia, vai ter que reformar, alugar o espaço, eu vou passar no vestibular, eu vou estudar. Por que o médico acha que alguém deve alguma coisa para ele? Ninguém te deve nada, você tem que Perfeito. investir, construir, esperar e trabalhar. E pode dar certo, pode dar errado, faz parte do jogo, né? Até Faz parte porque, do jogo. Alfredo, um funcionário que não é motivado, que não é valorizado, ele dá mais prejuízo para qualquer tipo de empresa. Exato. Uma secretária que não está motivada, que não participa daquela cultura, ela não vai fechar negócio. A gente ouve Ela não vai sorrir quando o tô paciente. expandindo a clínica e eu ouço de alguns falar, eu queria que você viesse aqui comigo, tá? Essa proposta. Não, vai indo, se der certo eu vou. Aí depois essa pessoa lá na frente fala assim, nossa, ele tá mascarado, subiu na vida, não olha pra mim. Mas eles não têm essa mentalidade, então você testa, se der certo eu vou. É o pensamento médico, né? Eu tinha umas perguntinhas do bate-pronto, como você tá falando Disney. Então, assim, termo Disney remete para você aqui. Qualidade e experiência. Eu acho que desde o início, o Alt, né? A história do Alt é uma história longa. Eu faço questão de contar a história dele para todas as pessoas que eu treino, porque é uma pessoa que quebrou 3 vezes para estar onde ele está. E ele só conseguiu chegar onde ele está porque ele teve uma pessoa. Ele era o sonhador. Ele queria. Ele acreditava. Ele acreditava. A E isso primeira é o derrota é quando você combustível. não acredita no seu sonho. A Exato. primeira derrota é essa. É. Você tem que acreditar. Se você acredita, você vai chegar lá. Se você não acredita, você não dá nem o primeiro passo. E você pegar uma referência, né? Uma referência de muitas coisas que realmente fez sucesso. E você olhar e falar, cara, ele dormiu na rua. Sabe de onde ele tirou o Mickey? Porque a única companhia que ele tinha era o Atom. Você fala assim, meu Deus, que história maluca. Então eu comecei a admirar ele assim muito. E eu fui crescendo nos detalhes. E aí eu entendi que a gente precisa de estratégia. Não adianta só sonhar, a gente precisa de estratégia para crescer. E aí, quando eu trago essa cultura para as clínicas, eu falo, doutor, perfeito, resultado, ótimo. Me entrega um bom resultado, porque trabalhar com serviço ruim também é complicado. Me dá o resultado, mas não é o que vai garantir futuro pra gente. O que garante futuro é a qualidade que você recebe de experiência, gera a qualidade que seu funcionário recebe de experiência, que vai resultar na experiência dos seus pacientes, que vai garantir futuro. Então, tudo que vocês têm de conhecimento, que vocês acham legal, passar para frente a mentalidade, a tua funcionária tem que entender a sua mentalidade. Ela entender a sua mentalidade, que ela vai passar a mesma mentalidade para os pacientes. Então, tipo assim, se ele atrasar 10, 15 minutinhos, né, porque com muito respeito, é um atraso tolerável, ela vai saber lidar com aquele paciente, acolher aquele paciente como você acolheria.
Entendeu? Então ela tem que sentir na pele a experiência. Leva ela assim para um restaurante legal. Dá um presente bom. Eu ganhava da doutora Débora bolsas. Bolsas assim, caras, 2, 3, 4 mil reais. Eu falava assim, meu Deus, como assim? Ganhei por anos consecutivos. Era meu presente de final de ano. Era dinheiro? Não. Minha bolsa tá lá. Eu tenho é várias experiência, bolsas né? até hoje. É experiência. É qualidade. Entendeu? Então, nossa, eu aprendi muito isso, muito. Até, a Maria é muito detalhista, né? Muito. Unha, Monique, é unha feita toda semana. É o cabelo arrumado, sempre. O alinhamento, é o cheiro, é tudo. Eu perdi 16 quilos em 6 meses. De tão assim, né? Que eu fiquei, eu entrei naquela imersão que ele tava me passando. Eu lembro que ele chegou assim, colocar livro na minha cabeça pra eu entender o porquê que meus passos estavam muito barulhentos. Ele falou assim, Monique, você tá nervosa, né? Eu falei, eu tô, doutor. Então vem aqui. Vamos tirar a ansiedade. Vou colocar um livro na sua cabeça. Anda aqui devagarzinho. Começa, olha só, né? Alguém parar pra te ensinar a como você pode melhorar o teu passo para não passar nervosismo através dos seus gestos, das suas feições. Ele falava que quando eu ficava brava também, eu dava uma bufadinha assim, né? E hoje eu falo para todas as instrumentadoras, vocês não têm noção. Meu treinamento é baseado no que vocês acreditam, assim, de instrumentadora. Eu fiz uma pesquisa com mais de 50 médicos para eu criar o ICS, que é o meu treinamento para instrumentação. Então, experiência, gente. Experiência, a Disney é experiência. E essa, já que você falou do ICS, uma das perguntas era essa. O ICS para você é? A minha verdade. O que eu vivi, né? De dias difíceis, da experiência que eu tive, poder passar a experiência para as instrumentadoras. Tanto é que o ICS tá indo para o Rio de Janeiro agora, né? A gente foi convidado para ir para o Rio de Janeiro. E eu escolhi um dos melhores hotéis. Eu escolhi a melhor experiência que eu puder dar para elas sentirem aquilo, sabe? Um lugar que tem um cheiro bom, que é um hotel boutique. Que elas vão sentir aquilo. Cara, é isso que eu quero. Porque a partir daqui, vocês vão ter contato com o que é bom. Então, Monique, eu trabalho não sei quanto tempo para ganhar 100 reais, 150 reais. Você vai levar o padrão. Você vai levar o seu padrão. Você vai entender o que é bom. Porque, assim, o senso de merecimento delas são baixíssimos. Sim. Baixíssimos. Eu preciso trabalhar isso. E eu trabalho através de desenvolvimento pessoal, que é um dos assuntos que o doutor me perguntou. O que você faz hoje? Eu desenvolvo pessoas. Eu gosto de desenvolver mentalidade, de trabalhar com desenvolvimento humano para que elas alcancem resultados. Você não ensina instrumentação cirúrgica, você ensina realmente a Mentalidade. mentalidade, o merecimento, né? No merecimento. Isso você vai trazer valor, não vai? Pro seu trabalho? As instrumentadoras high tickets. Porque eu como. Porque eu isso. como. Que foi o que a gente teve a conversa semana passada. Aham. Por que que eu tô aqui? Aí a gente descobre o porquê de tudo isso. Eu preciso fazer elas descobrirem o porquê. Mas como eu cheguei até aqui, né? Mas o interesse vai partir do porquê. Exatamente. Vai partir Como do é que você porquê. vai ensinar? Como é que eu vou ensinar? E que as pessoas muitas vezes não têm o senso de que precisam aprender, de que precisam... Ainda mais, gente, instrumentador. O instrumentador, qualquer pessoa pode fazer instrumentação. Não precisa, né? A gente fala... Eu trago... Agora no ICS Rio, eu vou trazer 2 advogadas que vão falar só de regulamentação. A instrumentação não é regulamentada. A gente não tem um reconhecimento, tipo assim, eu tenho reconhecimento de vocês, médicos, que viram pra mim e falam, caraca, eu conheço o trabalho da Monique, conheço o trabalho da equipe da Monique, eu sei o que ela faz. Mas assim, não tem um órgão, não tem nada que fale assim, pô, essas pessoas merecem tal coisa. Então, elas têm que se merecer, motivar, tudo. E eu falo que eu sou uma mãe da instrumentação, né? Porque eu quero uma comunidade. Eu preciso encontrar as instrumentadoras que querem mais da instrumentação e que a gente consiga chegar, se Deus quiser, nessa regulamentação e criar um padrão de instrumentadoras. E assim, o médico high ticket, ele precisa de uma instrumentadora high ticket. Com certeza, secretária high ticket, todo mundo tem que ser high Todo mundo ticket. tem que ser high Senão não vai ticket. ter o paciente high ticket, Não vai ter não o é? paciente. A gente E é aí leva alguns abundância, né? hábitos, né? Exato. Sim. Tem Os que hábitos. transbordar isso, todo mundo. É a abundância. E o que a gente é ensinado sobre o dinheiro? Que o dinheiro é mal, que o dinheiro Que é corrompe as ruim, pessoas. Que é uma né? coisa ruim, ganhar Sujo. dinheiro. É
sujo. Olha o tanto de mal. A gente já é Lava a mão quando você é negativo. criança que você pegou em dinheiro. Você pegou né? em dinheiro. Sujo. É uma loucura. E eu trago o treinamento financeiro justamente para elas entenderem o poder do dinheiro e tudo que vem rápido vai também, né? Claro. Para elas aprenderem a investir. Então, a gente fala de investimento, enfim. Dica de livro, O Segredo de uma Mente Milionária. Segredos da Mente Que Milionária. quebra essa questão do Mudou. dinheiro ser uma coisa ruim, né? Exato, mudou demais. E princípios, né, doutor? Eu acho que a gente tem que ter uma base muito forte de princípios e valores. E talvez a cultura da instrumentadora, da secretária, das pessoas que estão trabalhando com a gente, elas não tiveram uma cultura, Não. uma base muito boa. Principalmente técnico de enfermagem, Claro, instrumentador, não claro. tiveram. Então a gente tem que ter compaixão Sim. para poder elevar o padrão dessas pessoas. E, né? Monique, como você se sente hoje sendo referência para não só outras instrumentadoras, mas para outras mulheres? Tem um fato muito interessante que a namorada do meu cunhado estava fazendo instrumentação cirúrgica. E daí, em uma das nossas cirurgias, a gente tirou uma foto. A gente sempre chega todo mundo muito feliz, a gente tira foto um com o outro e tal. E ela me viu numa foto junto com a Monique. E ela já tava acabado de começar a namorar com esse meu cunhado. Mandou mensagem pra minha esposa. Fala pro Diego que eu quero uma foto com a Monique. Eu acompanho ela, eu sou fã da Monique. Aí eu tirei uma outra foto, mostrei pra ela. Ai, a Monique, a Monique, a Monique. Não, Isso é que loucura muito isso. interessante, né? Como você se sente com isso? Porque hoje você tem fãs, né? Ai, que loucura. A gente tava no Vila Nova, esses dias, eu tava almoçando assim, eu ia dar a primeira garfada. Monique, Oi? Por ter relacionamento, né, com as pessoas, cara, eu converso, eu respondo a todo mundo, eu mando áudio, eu falo assim, ó, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Por quê? Tem uma palavra que define isso. Amor. Amor pelo que a gente faz. Independente do que eu fizer, eu vou fazer com amor. Então, a parte das pessoas me verem, né, como inspiração, como referência, eu acho que elas veem nos meus olhos que eu faço aquilo com muita dedicação, com muito carinho, e o amor é a minha base. Eu aprendi isso com a minha mãe, né, e quando eu tive a base bíblica, né, de tudo isso, tô lendo a Bíblia, o amor foi a única coisa que Deus deixou pra gente. Ele falou assim, amai os outros como você ama a você mesmo. E as pessoas que não se amam ainda, né? Então, quando elas vêm em mim, elas encontram em mim e que eu possa levar cada vez mais esse senso de amor, de merecimento para outras pessoas, cara, eu quero que elas se tornem pessoas muito bem, como pessoas, como profissionais. Então, quando eu tô me propondo fazer um curso, gente, porque, ó, vou te falar, não é fácil, não. Ó, meu despertador. Deve ser uma fã. Não, Terra Prometida é o meu despertador. Porque a gente tá em busca, né, disso. Então, quando vem as pessoas falarem, eu tenho assim, é baseado... Quando eu tô triste com alguma coisa, eu olho meus prints. Sempre. Se eu mostrar aqui pra vocês, é uma loucura. Eu olho os meus prints de depoimentos. Eu acompanho a pessoa desde quando ela tem vontade de fazer a instrumentação, até quando ela tá no estágio, recebi uma mensagem de estágio, passei. Minha primeira cirurgia é sábado. Eu vou falar assim, ó, faz isso. Sabe assim, eu dou pra ela a informação com muito amor. E aí ela vai lá, aplica. Fala, ó, vai assim. Entrevista, o tanto de pessoas que eu já ajudei, assim, ó, você vai passar assim, assim, assado. Amor, passei, fui aprovada. Eu vibro. Eu fico feliz por vocês estarem felizes por conta do amor. Né? Eu amo fácil. Eu amo facinho, eu amo vocês, eu amo a vida de vocês. E que bom que a gente tá aqui. Então, é isso, a inspiração vem atrás daquilo que a gente faz realmente com o coração. Uau. Gosto. Olha, você falou várias coisas que eu pensei até... Eu lembrei de um fato, que você falando que as pessoas que fazem parte ali de uma clínica, de uma equipe, têm que experimentar coisas para saber o que é aquilo, né? E eu lembrei de uma época que eu fui garçom nos Estados Unidos para poder pagar a minha escola. E eu não sabia oferecer as coisas do cardápio porque eu não tinha provado tudo aquilo. Como seria diferente eu poder descrever aquele... oferecer... Prato. Se o meu chefe tivesse, ó, esse prato é isso, porque ele é feito dessa maneira, dessa outra maneira. Olha como teria sido diferente. Olha como eu teria sido um melhor garçom e poderia Mas rentabilizar o muito inverso mais. É muito interessante porque o inverso não ocorre. Quem tá em cima, às vezes, não desce pro nível... É uma coisa que é meu, é natural. Eu sempre quis me envolver, desde que eu
que eu comecei, lá no SEMA, que foi o hospital que eu comecei minha carreira, eu ia no administrativo porque eu queria aprender como é que fazia uma ficha, abrir uma ficha. Eu ficava amigo das secretárias porque eu queria saber como atendia o paciente, como era abrir ficha, Que legal. das enfermeiras. Sempre gostei disso porque a gente fala muito de mirar no alto, mas é uma troca. Assim, vira um grande ecossistema, né? Eu acho Então, que é servir, Alfredo. servir, O exato, empreendedor, o líder que não aprender a servir, ele ganha muito mais. Gente, Sabe? já limpei sala de centro cirúrgico. Já até Carreguei hoje eu fiz saco isso. pro expurgo. Eu fiz Já isso hoje. transportei paciente pra sala pra poder agilizar e resolver a vida do paciente. Até hoje eu Ótimo. retiro o material da mesa, mesmo como instrumentadora, tiro os pérfuros, arrumo a caixa para adiantar. Eu gosto de fazer É isso. assim que vocês viram inspirações pra gente. Essa é a grande verdade, né? Se colocando no lugar mesmo, entendendo o que o outro tá passando. Porque é fácil falar assim, você não faz isso aqui direito. Tá, mas peraí, eu tô cuidando disso, daquilo outro. Você quer tornar uma pessoa ruim no que ela faz? É dar muita coisa pra ela fazer. Sabe? Muita coisa encher. Porque ela é muito boa. Eu passei por isso. Eu fui muito boa. E aí ele foi me dando mais e mais e mais e mais coisas que eu fiquei ruim. Por quê? Você nunca vai ser bom em tudo, tá, gente? Mas a gente Dificuldade que precisa. eu tenho também. Nunca vai ser bom em tudo. Então, em alguma coisa você vai falhar. Seja em casa, como filho, né? Como esposo, enfim. O que você é bom? Escolhe 3 principais. Eu sempre tenho. Sempre quando eu vou resolver um problema, eu tiro sei lá, meu dia tá lotado. Mas quais são os 3 principais pontos que eu tenho que resolver hoje que é inegociável, né? Prioridades. Então a gente precisa ter prioridades. Estar aqui foi uma prioridade hoje. Fiz mais outras 2 coisas hoje, né? Aí queria dar mais uma prioridade pra ela, não deu certo. Não deu certo, né, doutor? Monique, aí eu não estaria tomada banho, entendeu? Não estaria. Relaxa. Relaxa, pronto. E acho que nunca é tarde também para poder começar, né? Eu escutei uma frase bem legal e eu gosto sempre de anotar as frases. E qual é o melhor momento para você plantar uma árvore que demora 20 anos para poder dar fruto? Ontem. 20 anos atrás. É. E qual o segundo melhor momento? Hoje. Hoje. Então sempre dá Bora, cadê a tempo, árvore? sempre é tempo para poder começar. Sempre é tempo para poder você modelar pessoas que você admira, mas tem que começar. Tem que Deixar o começar. medo de lado, né? E também se propor a novos desafios, né? Então, E também, legal, doutor, falar isso, porque o porquê da mentoria? Porque a pessoa tá sem direção, Exato, e quem tá de fora vê aquilo com mais facilidade. A gente passa por isso. entendeu? Um conversa com nós somos mentores, mas nós temos mentores também. outro Só dia, vai os dois mudando. me chamaram para uma conversa que foi assim, Abriu. maravilhosa. Eles me chamaram e disseram, será que eu fiz? Foi maravilhoso, eu adoro isso. Você tem que ter humildade, quem gosta de você. Humildade, essa é a Exato, palavra, sabe, exato. doutor? Então, eu falo assim, né? Hoje, entendendo de vendas, PNL, topo de funil e marketing, todas essas coisas, são coisas que a gente já fazia antes, sem Só não tinha o intenção nome, né? nenhuma, só não tinha um nome. Então, a hora que apareceu, você fala assim, opa, peraí, meu topo... Onde que é meu topo de funil? Meu Instagram. Tô ali no Instagram, as pessoas estão todo dia... Gente, eu ganhei, né? Pode ser pouco esse número, mas 60 pessoas entraram no meu Instagram de segunda até hoje. 60 pessoas. Você coloca 60 pessoas numa sala, entendeu? Consumindo o seu conteúdo. Olhando seus stories, começando a criar uma conexão. Então, eu falo com diferentes públicos o tempo todo. É impossível agradar todo mundo, óbvio. Mas vai estar ali quem tem que estar ali. Quer me conhecer melhor? É através de uma palestra, é através do meu treinamento. Quer mais disso? É através da minha mentoria. Né? Monique, o que a gente pode fazer junto? A gente pode palestrar junto. Eu posso estar no seu curso, eu posso estar no seu congresso, eu posso estar... Enfim, em diferentes lugares. Me chama. Né? Eu adoro essa troca de conexões. É maravilhoso, É assim. maravilhoso. É maravilhoso. Quer conhecer mais a Monique? Sejam nossos pacientes. Nossa, e o que a gente recebe dos nossos pacientes, que delícia. É Né? incrível. De lembrarem da gente, do carinho. Mas E- você sabe, eu falei pra Monique, né, agora de pouco, que assim, o futuro dela, assim, é muito grandioso. E assim, é com muita satisfação, né, que eu Vai digo pra chorar, você, hein? que a gente vai acabar, na verdade, te perdendo na equipe, em loco, mas por um bem maior, porque o seu espaço para crescer é muito grande. E onde você está é muito pequeno para onde você pode chegar.
Ô, glória. E a gente torce por isso, né? Ao sabe? contrário de outros profissionais que podem achar que são donos de outros profissionais, não. A gente tá torcendo para você ir embora logo. Porque a gente sabe que o seu futuro é muito brilhante e você vai nos ajudar a conseguir outros profissionais para poder trabalhar conosco. Então a gente torce muito por ela, né, É que Alexandre? tem momentos na vida que a gente tem que tomar algumas decisões, como eu falei pra você. Eu tive que sair de uma região onde, né, eu era, graças a Deus, muito bem quisto, mas por um bem maior. Porque eu vi que ali o espaço era pequeno, o meu teto era baixo, eu precisava expandir, eu precisava alcançar, atingir mais pessoas. E você fazendo o que você faz, mentorando, palestrando, através do seu conhecimento, através da sua modelagem que você vai aplicar nas pessoas, você vai alcançar muito mais pessoas, você vai fazer bem a muito mais outras, milhares e milhões de pessoas. Então, a gente sabe que, infelizmente, o teu tempo não vai Ai, ser que muito loucura. longo com a gente. Assim, em loco, óbvio que a gente sempre vai estar no meio de pessoas que estão performando sempre mais e mais e mais para troca de informações, mas fora do centro cirúrgico é onde a gente vai se encontrar. Lá É. dentro, Eu falo para as instrumentadoras, você tem que sentar, você tem que ir tão arrumada para uma cirurgia, você tem que estar tão alinhada que se ele falar assim, ó, vamos almoçar depois da cirurgia, você tá pronta. Sim. Você tá pronto pro sucesso. Então eu quero fazer negócio com vocês, tá? E isso é uma coisa que a gente, Monique, nas nossas cirurgias, a gente sempre tem isso, né? Acaba uma cirurgia, um final de semana super produtivo, vamos celebrar? Vamos lá. Então, assim, a gente tem isso, né? De estar feliz. Eu, quando vim para São Paulo, eu não queria mais nuvem preta em cima da minha cabeça, no hospital, centro cirúrgico, não. É todo mundo feliz, todo mundo alegre por estar ali. Ninguém pode estar ali, tipo assim, obrigado, insatisfeito. Todo mundo tem que estar feliz. Exato. E existem tantas formas de reconhecimento, né, doutor? Não é financeiro, que a gente já falou aqui, né? Mas também é financeiro, porque a gente precisa entender o nosso valor. Mas para chegar no valor, é o como, né? Vera. É o Vera. É o Vera. Como que é, doutor? Valor, Valor, experiência, resultado e resultado admiração. e admiração. Tá vendo? Pra você chegar na admiração, olha o tanto de coisa que você tem que ter Sim. passado. E aí chega a instrumentadora e fala assim, qual Querem que é o nome? aplicar o Vera? Não, Faça a nossa mentoria. Monique, mas qual que é o nome da pinça X? Eu falo assim, meu Deus, você não entendeu nada. Não é o nome da pinça, é o movimento que o doutor tá fazendo e o porquê que ele tá fazendo aquilo, entendeu? Ele não vai precisar afastar o nariz, ele vai precisar de alguma coisa para afastar o nariz. Tem momentos que ele vai precisar de um instrumento para alcançar a cavidade, pode ser esse daqui, ó, o nome dele é Alfred, talvez você não vai pegar agora, mas talvez para ele abrir as alares, ele vai precisar de um gancho, tá? Um gancho que não pode machucar a pele, um gancho... Então, Tem que é tá a atento. necessidade. E a hora que ela me pede, claro, uma foto da mesa, eu vou te ajudar, porque esse é o básico bem feito, é o mínimo que eu tenho que entregar pra minha instrumentadora. Mas, ó, o que o doutor falou, inclusive, de... Quando eu estava ensinando a instrumentadora e eu falei do tom de voz. Mas antes eu já tinha conversado, ó, seu comportamento tem que ser assim. Cuidado na hora de você falar, porque tem momentos que a cirurgia fica tensa, que o cirurgião não quer nem ouvir a voz, ele só quer ouvir o pipipi ali da máquina de anestesia e olhe lá, que aquilo também pode irritar. Aí você começa a cantar no meio da cirurgia. Nossa, aquilo começa... Mas você sabe, Monique, isso é na verdade a grande diferença de você estar e de você viver aquele momento. Pronto. Entende? Quando você tá, você tem tempo esperar o médico te pedir, cara, viva com ele. Você tá vendo o passo, você vai, ó, daqui a pouco é aquele tempo que ele vai ter aquela dificuldade. Deixa eu deixar pronto aqui, talvez ele me peça esse ou esse instrumento. Você tá vivendo com ele. É isso. Porque assim, se você serve, né, que no dia eu gosto muito de falar de servir. Se você serve aquela equipe que tá ali, você vive com eles, cara, o trabalho ele flui muito melhor, muito mais rápido. E as coisas, sabe? E a O comunicação, resultado é doutor? muito melhor. O resultado. O doutor me chamou, né, para cirurgias recentemente. Gente, eu sou da plástica facial há 9 anos, vou fazer 10 anos de instrumentação. Aí chegou o doutor e falou, sou proctologista, vamos fazer uma hemorroidectomia? Eu falei assim, meu Deus, peraí. Mas eu tinha uma base, Sim. ele vai precisar de infiltração, ele vai precisar dos instrumentos da procto.
Eu já vi algumas vezes ali, porque a gente tava na endometriose, eu sei que o doutor fez algumas vezes, então, peraí, tem uma base. Mas o que eu fiz antes? Eu mandei mensagem pro senhor. Sim. O senhor tava disposto a me dizer, Monique, eu vou usar a Chilo e a Hope, é assim que eu quero. E tava pronto, né? A minha base tava pronta. Chegando lá, eu fiz um monte de pergunta. Eu também, por que você tá fazendo isso aqui? Curiosidade, vontade de aprender. Porque na primeira, eu posso não ter sido a melhor instrumentadora do mundo, mas na segunda eu vou ser melhor. Você foi a segunda melhor do mundo. E na terceira. E aí na terceira, na quarta, eu vou ser muito melhor, entendeu? Porque a experiência mudou, a gente aprendeu com o processo. E é isso, as pessoas precisam de mais Estar conhecimento. dispostas a crescer. Uhum. Estar dispostas a aprender. Começando, né, do que o Alfredo falou lá no início do podcast. E é uma coisa que meu avô falava também, que ensino nunca é demais, né? A gente pode perder o que for, mas o nosso conhecimento nunca vai se perder. Você pode não aplicar isso mais, você pode não instrumentar mais para mim, mas você vai conseguir replicar essa experiência que você teve para as outras pessoas. Então, quer dizer, é algo que você vai levar para você. E muitas vezes a tal tão falada sorte é uma oportunidade que você tinha aquele preparo, estava na hora certa, no lugar certo, porque você tinha aquele skill, né? Aquela habilidade. Procurar ambientes e pessoas certas também, É. sabe? Porque às vezes você tá tão acomodado no seu ambiente, tô ganhando isso aqui, tá bom. Eu trabalhei numa clínica que, inclusive, foi esse médico que me impulsionou a fazer a instrumentação, que minha chefe, em 45 dias que eu estava trabalhando, ela falou, vou tirar férias e é você que vai ficar no meu lugar. Eu assim, hã? Não é possível. Sim, ela viu que em 45 dias eu dei conta do recado, ela confiou a mim e eu poderia fazer dar super certo, quanto eu super poderia errado. dar super errado. E eu escolhi dar certo, né? Então aqui o sucesso é uma escolha, a gente querer dar certo todos os dias, eu querer o meu melhor todos os dias, eu não estar na minha zona de conforto todos os dias. Então eu quero estar com pessoas que extraiam isso de mim, né? Que são melhores do que eu sou. E eu não tenho vergonha nenhuma disso. Às vezes você tá aí, né? Cheia de medo e cheia de frustrações. Vai se conhecer. A partir do momento que você se conhecer, você vai ser mais humilde, você vai ter um coração ensinável, você vai aprender muito mais. E aí sim, você vai chegar em lugares que você jamais pensou que chegaria. Mônica, uma coisa que eu aprendi ontem, né? A gente tava falando assim que nós mentoramos, mas nós também somos mentorados. Opa. E ontem, durante uma reunião, o grande insight que teve na reunião é que todo mundo tá ferrado. Todo mundo tá ferrado, Boa. tá? Todo mundo tá. E aí você tem duas opções. Ou você gasta energia para subir do fundo do poço, ou gasta energia para subir e nunca cair. Exato. Onde você quer estar? Gastar para poder subir do fundo do poço ou gastar para subir de vida, dar o próximo passo? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E aí você tem que ter a coragem, tem que deixar o medo de lado e tem que querer, na verdade, prosseguir. Porque muitas vezes você fala assim, putz, nem sabe por que vai prosseguir. Nossa, o doutor falando disso, eu lembrei que eu tive que tomar uma decisão muito difícil nesses últimos dias. Tomei uma decisão, tipo assim, era o que ou ia me afundar ou ia me impulsionar. E eu escolhi impulsionar. Larguei. Tô colhendo o fruto do que eu decidi, tô colhendo. Mas com um sorriso no rosto. Não é isso que vai me abalar. Ninguém morre de amor. E o que eu preciso fazer? Gente, é engraçado. Depois que eu tomei a decisão, tanta coisa começou a acontecer. Tanta coisa começou a fluir. Então, às vezes, é uma decisão que a gente precisa tomar. Deus vai mostrando o caminho. E, né? Até a frase, o doutor postou uma frase, eu falei assim, doutor, é pra mim! E quando você tá realmente em algumas situações, vai buscar outro ambiente. Coração tem paz é porque Deus aprovou. É. E Ótimo, segue. entendeu? Ó, gravem isso. Se o seu coração tem paz, é porque Deus aprovou. O sim é muito claro, assim como A o gente não sabe também. internamente o que a gente precisa fazer. A Exato. gente só não quer ouvir. Se tivéssemos dado. Normalmente eu tenho essa reflexão. Quando eu tô com muita dúvida, eu falo: se eu tivesse uma pessoa, que conselho eu daria pra ela? Eu já sei a resposta. Às Ótimo. vezes eu não quero ver. É a nossa criança, É a nossa criança. interior, falando pra você, É. ai, não, mas por quê? Não fica aqui, tá gostoso, tá cômodo. A gente não quer mais. E o espírito empreendedor é isso, a gente quer mais o tempo todo. Não sei que loucura, eu não consigo ficar quieta. É a inquietude que a gente gosta de falar sempre, eu né? não consigo. E aí eu quero passar isso pra outras pessoas, porque é bom demais. Ele vai ter que fazer a lista, Diegão, a lista das principais características dos Das pessoas de sucesso. entrepreneurs. Aham. Eu, por uma
grande parte, assim, da minha vida, quando eu tava nessa ascensão, eu estudei pessoas de sucesso. Estudei pessoas de sucesso, o que que a gente tem em comum, né? E aí você vê vários pontos. E se eu não tinha, que é o que a gente fala pra não focar, né? Que é os pontos Fracos, né? fracos, eu vou desenvolver. Peraí, minha oratória tá ruim? Meu emocional não tá legal? Cadê o curso? Ah, não tenho recurso. Terapia, Palestra. Vai ver palestra no YouTube. O YouTube tá de graça. Podcast. Entendeu? Um podcast, qualquer coisa, Aí é gente. isso, ó. É usar energia pra subir. Subir. Não pra, né, tá lá no fundo do poço. Ah, eu Ai, não gente, sei, eu já não nasci sei no o fundo quê. do poço. Não, Lamentando, né? É. E, Monique, eu acho que a gente já tá chegando ao fim aqui, já tá com 1 hora. Ah, pode Uma conversa tá falar. boa. Super agradável. Eu acho que o convite aqui para você vir nesse podcast é demonstrando o carinho que a gente tem por você e você é uma referência pra gente também. E Ah, reconhecimento, Tá? E obrigada. reconhecimento e que você plantou uma sementinha na gente ali também, você deixou a marca, todo dia você deixa a marca não só nos pacientes, mas que nós que estamos em contato com você ali também, quase todos os dias aí no centro cirúrgico. Então, você realmente já deve ter ouvido isso, mas você é uma pessoa muito especial, que inclusive vem impactando as nossas vidas também, né? E obrigado que pelo isso. convite. Muito obrigado. Eu agradeço demais essa. Como eu comecei, né? Falando pra vocês, é uma honra, vocês são inspirações pra mim. Quando pessoas perguntam, né, quem são as. Eu vou chorar. Quem são as pessoas que te inspiram? E vocês estão na minha lista. Né? Em tão pouco tempo. Então, pouco tempo. Mas é assim, os encontros são assim. Não é por acaso, né? Nada é por acaso, porque cada um tem a sua história, a gente tem que dizer não todo dia também, dói dizer não. A gente compartilha frustrações também, né? A gente Fala compartilha. sobre isso, né? Eu compartilhei com você histórias recentes também. Você fala palavras de carinho, eu falo pra você A também. gente Nos vai se bastidores a gente tava ajudando. conversando. E tá tudo bem. Eu acho que é assim. É um torcendo pro outro, né? O tempo todo. E é muito bom estar nesse ambiente. É muito bom, porque só impulsiona a gente pra ser mais, pra ser melhor. Então, se tem uma coisa que a gente, né, pode deixar pra outras pessoas, seja o lado bom da vida de alguém, seja o sorriso na vida de alguém, né? Já deixando minha mensagem. Quando uma instrumentadora fala assim, Monique, mas a nossa área é fechada. Eu falei, então você vai abrir. Ah, minha área é fechada. Eu vou ser a pessoa que vai pegar você e falar assim, vem aqui comigo. Você vai aprender. E eu não tenho problema nenhum em passar conhecimento, né? Porque pode ser que ela, sei lá, ela ache, como já aconteceu, uma das minhas mentoradas se inspirou, mas ela hoje me vê como uma concorrente. E assim, eu não vejo nenhuma concorrência, porque o que eu faço é só do jeito que eu faço. Só eu faço do jeito que eu faço, O único entendeu? concorrente pra mim sou eu mesmo. A minha luta é interna. Pra melhorar cada dia mais. Eu lembro quando eu trabalhava nesse hospital de otorrino, eram, sei lá, 90 otorrinos, enfim. As pessoas viam a agenda, eu nunca me preocupei, eu trazia cada vez mais gente pra trabalhar comigo, eu falei assim, mas ele vai concorrer, vai fazer a mesma coisa? Eu falei assim, não, ele vai somar, porque só eu faço o que eu faço. Entendeu? Eu nunca olhei a agenda de ninguém, nunca, eu só foco em mim. Uhum. A gente tem o nosso diferencial. Ah, Monique, como é que eu encontro o médico? É o que eu falei esses dias no meu Instagram. Eu falei assim, gente, eu não tenho currículo, não. Acho que da última vez que eu fiz um currículo faz muito tempo. Porque a indicação, desde aquele hospital que eu saí indicada para uma clínica, que eu saí dessa clínica, inclusive, eu fui pro Dr. Mário porque em uma pergunta que eu fiz para a secretária dele, olha, eu quero colocar o seu atendimento aqui, porque falaram que você é muito boa. Ela viu vontade, ela falou assim, por que você não vem fazer uma entrevista aqui? Porque eu tô indo embora. E aí, dali, meu Deus. Então a gente cria a nossa oportunidade. Aí a pessoa fala assim, porque eu não tenho oportunidade, porque a área é fechada. Eu falei, não, peraí. Você não entendeu ainda, né? E é onde a gente tá aqui com missão plantar sementes. E acreditar. Né? Na sua mensagem final você falou quantos instrumentadores existem, quantos anestesiologistas existem, coloproctos, otorrinos. Então tá tudo muito fechado. Vamos gastar energia para poder Não, se se eu for destacar. pensar, eu tava num lugar onde era o único. Eu vim pro maior mercado da América Latina. Então, tipo assim, se você não acredita que você pode fazer a diferença na vida das pessoas, você não vai fazer. Mas quando você acredita, Deus vai abrir o caminho pra você, vai mostrar onde você tem que ir. É a falta de merecimento, doutor. É isso que tá, assim, as pessoas elas não estão vendo, né, o quão grande elas podem ser, quanto elas podem impactar. Tem uma frase
Ele fala assim, Deus está em silêncio é porque ele está trabalhando. Então, eu não conseguiria curar, eu não conseguiria ajudar se eu não tivesse sido ajudada. Sim. Então, quando alguém fala assim, tá, mas qual que é o seu milagre? Eu olho e falo assim, ó, purinha, entendeu? São coisas que eu cresci, eu sou um milagre puro. Poderia ter dado muito errado na minha vida, né? Minha mãe fala assim, minha mãe fala assim, o choro dura uma noite, entendeu? Amanhã você vai acordar, vai passar sua maquiagem às 4 horas da manhã e vai trabalhar com um sorriso no rosto. Então, eu sempre vi essa garra dentro da minha casa, mas que a gente não tinha, só tinha arroz e feijão pra comer. A gente tava feliz e agradecendo por aquilo. Entendeu? Agora as pessoas preferem murmurar, reclamar. Ai, gente, de verdade. Joga pra fora. O universo. Que porrada esse podcast. Eita! Muito médico chorando. Tipo assim, por que eu não tenho essa instrumentadora? Como eu posso melhorar mais com a minha equipe como um todo, mesmo, né? Você fala, Todos como nós, né? como eu, como médico, posso melhorar? São todos tivemos- seres humanos. Somos todos Tivemos vários seres humanos. insights. Quer despedir do pessoal aí, Alfredo? Despede do Eu pessoal. vou, bom, sempre cabe pra mim esse momento, Deixa né? eu só falar pros médicos, assim, tem ICS agora no Rio de Janeiro, tá? Isso. E, assim, de tudo que a gente falou aqui, que a gente deu um gostinho, tem quase 24 horas de treinamento pra sua instrumentadora. Como te encontrar, Monique? Me encontrar nas redes sociais. Através das redes sociais, já tem o contato com a minha equipe, né? Porque eu tô chique, né? Hoje tem um comercial, entendeu? Já tem a equipe. Tá com dúvida, me chama no direct também. Sou totalmente acessível e vamos conversar. E você vê, Bora para fazer de negócio. reclamar que a sua instrumentadora não é boa, que a secretária não é. Vai investir no treinamento. Vamos investir no treinamento. Assim como os médicos, né? Assim como os médicos e as empresas de instrumentação que prestam serviço para os médicos, para quem trabalha com a OPME. Então é um outro mercado. Qual o seu aí. arroba? Deixa o seu arroba aí. Qual que é o Pode. seu arroba? Vamos lá, é Monique Oliveira Map. Tá? Então procurem lá, Monique Oliveira Map. Map é o nome da empresa, Monique Oliveira. É isso. Isso aí. Bom, pessoal, estamos encerrando mais um bate-papo, um monte de insight, um monte de coisa legal com essa super convidada aqui. O grande Diego, cada dia melhor na oratória. O Nishimura com seus comentários pontuais e suas frases feitas para anotar. E eu, Alfredo Lara, aqui com a nerdice de sempre, né, que me faz parte. Esperamos vocês no nosso próximo podcast para mais um bate-papo e acompanhem a gente nas redes sociais também. Show. Valeu. Tchau, tchau. Porrada. Eita. Bom demais, gente. Shows. Obrigada. Monique, muito bom, viu? Obrigado. Não, Ótimo. obrigado. Um dos melhores convidados que nós tivemos. Nossa, mas que coisa Muito leve, linda, história linda. Você acredita, doutor? É o mundo. Eu falo que, né, tem coisas que a gente tem que aprender.